que o Eduardo teve a coragem de compartilhar? Simplesmente se lixando para o povo brasileiro. E aí coloca uma imagem que diz: Lula embarca para o exterior em meio à tragédia no Sul. Presidente Lula embarcou em viagem internacional mesmo após ciclone que deixou rastro de destruição e ao menos 40 mortos no Sul. Matéria do dia 7 de setembro. Bom, talvez se o Lula estivesse andando de jet ski, o Eduardo Bolsonaro não estaria tão preocupado, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou mostrar como é que o Bolsonaro se comportava quando tinha tragédia no Brasil. Primeiro ponto, né? Eu não tenho compromisso com passar pano para ninguém, então sim, né? Eu acho que o Lula deveria ter arrumado um espacinho na agenda que foi apertada aí nos últimos dias, e não é porque estava andando de jet ski, não. Para quê? Para dar uma passada no Rio Grande do Sul, porque é uma questão simbólica. Importante a presença do presidente, seja ele qual for, né, num local, né, de uma tragédia que a gente está vendo aqui, né, deixando sim muitos mortos, muita destruição, muita gente desabrigada. Então eu acho que, poxa, né, tudo bem, teve aí o 7 de setembro, essa viagem, mas será que não dava para encontrar ali 1-2 horinhas para sobrevoar? Para algo simbólico, que o PT bateu muito no Bolsonaro. Daqui a pouco eu trago o que o Bolsonaro fazia, mas vamos lembrar que o Lula não ficou indiferente, né, ao sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, como o Bolsonaro ficava. O Lula, no dia 6, ligou para o governador Eduardo Leite, né, para colocar o governo federal à disposição para enfrentar a crise. Em publicação no X, que é o antigo Twitter, o petista disse que Valdez Góes, que é o ministro da Integração Nacional, e o Pimenta, Paulo Pimenta, que é da SECOM, fariam sobrevoo do local e lamentou as perdas. No dia 7, então, enviou lá os ministros. Lula esteve no desfile de 7 de setembro, que todo presidente tem que participar, e em seguida, já ali coladinho uma coisa com a outra, foi para a Índia participar do encontro do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Mas, ou seja, o Lula estava trabalhando. Você pode concordar com várias questões do governo, discordar, gostar do Lula, não gostar, mas eu estou trazendo aqui a agenda do presidente no dia 7. E aí o Eduardo, né, tem a cara de pau de reclamar da ausência do Lula, que, insisto, estava aqui então com a agenda ocupada. Sabe por que eu acho que é assim? Eu até entendo, né, alguém que não apoiou o governo anterior criticar o Lula, tudo bem, né? É um direito de cada um, né? Cada um fala, eu critiquei o Bolsonaro, agora eu critico o Lula também. Ok, faz parte. Mas alguém que passou pano pro governo Bolsonaro vir querer cobrar o Lula em relação a isso aqui, olha, é surreal o nível desse pessoal, porque vejam só a manchete do dia 28 de dezembro de 2021. Bolsonaro ignora a tragédia na Bahia, anda de jet ski e fala em manter folga em Santa Catarina. Abre aspas pro então presidente. Espero não ter de retornar antes, diz presidente, que tem sido criticado por folga enquanto Bahia sofre com chuvas e também lá com dezenas de mortos na ocasião. E eu poderia trazer aqui outros momentos, né, de Bolsonaro também passeando, né, ali nem aí para o que estava acontecendo, né, tragédia no litoral de São Paulo e tudo mais. Então é um negócio realmente, ver o Eduardo Bolsonaro com esse tipo de fala aqui, olha, é quase inacreditável. Agora, já que o Eduardo parece tão preocupado com o comportamento do presidente em relação ao sofrimento de outras pessoas, vamos lembrá-lo aqui de que enquanto milhares de brasileiros, sem falar no resto do mundo, né, morriam todos os dias no Brasil, sim, nós tivemos dias de morrer 3 mil, 4 mil pessoas aqui no Brasil durante a pandemia, pessoas que morriam sem ar, afogadas no seco, algumas esperando atendimento que não tinha, né, com hospitais superlotados. O que o Bolsonaro fazia? Zombava e curtia a vida numa boa, também andando de jet ski. Vamos pegar aqui algumas falas dele. Chamou de gripezinha, mesmo quando muitos países já contavam seus mortos aí, e o vírus chegando no Brasil, em vez dele se preparar, de fazer o que tinha que ser feito, ficou negando a ciência não apenas no começo, mas até o fim da pandemia. No dia 10 de novembro, lá de 2020, já estava aqui com 162.829 mortos, né, se encaminhando rapidamente para 200 mil pessoas mortas no Brasil. Ele disse que nós somos um país de maricas. No dia 11 de fevereiro, já com 236 mil mortes, né, 11 de fevereiro de 2021, disse ele, o cara que entra na pilha da vacina é um idiota, vacina que salvou vidas. No dia 4 de março, já com 260 mil mortos, vai comprar vacina só se for na casa da sua mãe. Sabe onde ele disse isso? Na minha cidade, Uberlândia. No mesmo dia, em outro evento, disse, chega de frescura e mimimi. Aí o Eduardo agora está preocupado porque o Lula está indo trabalhar numa reunião do G20,
né, e não teve tempo, né, de ir lá na tragédia do Rio Grande do Sul. Olha, né, eu insisto, talvez seria bom arrumar um tempinho até para evitar esse tipo de provocação do Eduardo, mas o Eduardo apoiando Bolsonaro, pai dele, querer cobrar isso aqui. Vamos lá mais aqui. No dia 8 de setembro de 2021, com 584 mil mortes, Bolsonaro disse: Covid apenas encurtou a vida delas por alguns dias ou algumas semanas. Meu Deus do céu, né? Com mais de 500 mil mortos, ele ainda acreditava que só morria quem tinha comorbidade e estava na fila da morte prestes a morrer. Tenha santa paciência. Né? E eu poderia trazer aqui mais 10, 20 falas do presidente da República no meio de uma tragédia que foi a pandemia. E teve aquela famosa: eu não sou coveiro. Sem falar dos momentos em que ele imitava pessoas sufocando. Olha, é inacreditável ver a cara de pau do Eduardo Bolsonaro com esse tipo de provocação, sem falar nas mentiras que Bolsonaro espalhou sobre vacina, tratamento ineficaz, o péssimo exemplo que deu enquanto presidente. Mas o Eduardo está aqui preocupado porque o Lula foi viajar para uma reunião do G20 e não conseguiu ir pessoalmente lá no Rio Grande do Sul.